O primeiro dia em Nazarick. Nazarick, a sala de música. Vanessa sentou-se na cadeira e olhou para seu antigo algoz. Seus braços estavam apoiados nas coxas exatamente onde encontravam os joelhos, e dobrados para cima, de modo que o queixo repousasse sobre os polegares, e os dedos formavam uma pirâmide na frente dos lábios. Astraca estava acorrentado à parede, exatamente como ela anteriormente. Ele estava inconsciente agora. Ela estava em sua forma humana, ela até usava suas roupas antigas, ou melhor, roupas similares a elas. Foi feito para parecer exatamente com o que ela usava na noite em que ele a levou e arruinou o que restava de sua vida anterior. Em suma, ela parecia linda e doce, como antes do sadismo e da insanidade terem sido enxertados pelo fogo e pela dor em sua natureza. Ele estava inconsciente, desmaiou depois que as correntes foram fixadas. Ela não se importou com isso. Foi o melhor, deu-lhe tempo para pensar. Foi por isso que ela escolheu ter aquela aparência. Ela queria que ele se lembrasse de tudo, e ela destacou cada detalhe que conseguia lembrar, desde o jeito que ela usava o cabelo, até o tom certo de verde e marrom nas suas roupas. Ela usava tons de terra, as cores que ela amava, isso a lembrava de onde ela veio uma vez, e eram as únicas roupas decentes que ela ainda tinha antes de serem cortadas e rasgadas em pedaços, de seu corpo, não importando o quanto ela chutou, gritou e lutou. Ele começou a se mexer. Bom dia, raio de sol. Ela cumprimentou docemente. Hora de acordar e começar o dia, temos muito tempo para brincar, então não durma o dia todo. Ela cantou com uma voz alegre e cantante. Sua cabeça se mexeu ainda mais e ele gradualmente olhou para cima. Então não foi um sonho, hein? Astraca murmurou Grog enquanto levantava os braços à sua frente e olhava para as correntes que o prendiam. Não, foi apenas o começo do seu pesadelo, e você não vai acordar disso. A voz de Vanessa tornou-se afiada, observando o homem diante dela se orientar. Astraca olhou em volta. Não, suponho que não. Agora estou no seu lugar e você no meu. Um suspiro veio de Astraca ao perceber o que estava acontecendo. Correto, alguma coisa a dizer, agora que nossas posições estão invertidas? Ela desafiou. Ele encolheu os ombros, suas correntes fazendo sons tilintantes durante a ação. Alguma coisa que eu dissesse faria diferença? Talvez. Ela respondeu, arqueando a sobrancelha em uma pitada de curiosidade. Ele pensou por um momento. Você estava entre mim e salvar meu reino, o que você teria feito em meu lugar? Seu lábio se contraiu no canto esquerdo. Você pode me dizer uma coisa, antes de... Bem, começarmos, eu acho? Ele pediu, um pouco resignado. Pergunte. Ela afirmou enquanto se levantava da cadeira e foi até a parede e escolheu um chicote que apareceu em seus pesadelos repetidas vezes. Antes de tudo isso, eu tinha pesadelos, via tudo através dos seus olhos, isso era mesmo obra sua? Ele questionou. Sim, e tudo o que você sonhou foi como me senti. Ela respondeu enquanto estalava o chicote algumas vezes, testando-o sem olhar para ele. Entendo. Então, quando você estava na carruagem, as coisas que eu pensei. Ele começou. Sim, esses foram meus pensamentos, esses foram meus sentimentos quando você tocou meu lindo cabelo. Quando seus olhos se moveram sobre mim, quando? Vanessa murmurou e ficou muito tensa. Então tudo o que posso dizer sobre isso? Respondeu ele. É que os pensamentos que você acreditava serem meus, não eram. Você entendeu mal minha intenção. Ele explicou o mais calmamente que pôde quando ela começou a se aproximar. Isso a fez hesitar, no entanto. Você acha que sou estúpida? Ela questionou incrédula. Depois de todas as maneiras pelas quais consegui arruinar você completamente apenas em virtude do meu próprio trabalho, você ainda acha que sou uma camponesa estúpida que vai acreditar em você só porque você diz isso? Ele balançou a cabeça com uma pitada de veemência. Não, acho que está bastante claro que você nunca foi estúpida. Mas acho que sua experiência influenciou sua percepção, juro para você, nunca olhei para você do jeito que olhei porque eu tinha intenções de violar você. Eu quis dizer o que disse sobre isso na época, e estou falando sério agora. A voz dele era pelo menos sincera, isso ela lhe concedia. Explique então. Ela exigiu enquanto colocava o chicote na cadeira e se aproximava, a força da Irene o forçou a se levantar enquanto ela puxava as correntes e o forçava a ficar de pé. Você era uma pessoa desconhecida, uma pessoa intimamente ligada ao inimigo mais perigoso que minha nação poderia ter enfrentado.
Eu não sabia o que você poderia fazer, do que você era capaz. Eu não sabia o que você poderia tentar, ou como pode ser eficaz. Tive que fazer tudo o que pude para extrair seu conhecimento de você, e ao mesmo tempo, ter certeza absoluta de que você estava segura e não poderia escapar. Você não precisa acreditar em mim, tenho certeza que você pode extrair a verdade de mim de outra maneira. Se você ficou horrorizada e enojada com a ideia de que eu poderia estuprar você, saiba que fiquei igualmente enojado com a perspectiva de isso acontecer. Eu fiz coisas que machucaram você, não nego, para salvar meu reino de uma repetição de um governo desastroso. Eu faria isso de novo e não vou me desculpar por isso. Mas eu não sou um monstro, não gostei de nada disso, e a coisa que você temia que eu fizesse, juro pela minha vida, nunca teria feito. Ela olhou para ele sem expressão. Se eu fosse fazer isso, o que você acha que eu estava esperando? Talvez você pudesse acreditar que eu me conteria enquanto estava sendo gentil e tentando suborná-la, mas uma vez que você estivesse nua na masmorra, se isso fosse minha intenção, eu não teria feito isso primeiro? Ele expressou seus pensamentos, antecipando a resposta da mulher de considerável intelecto à sua frente. Vanessa pensou um pouco. Suponho que seja verdade. Ela disse pensativamente depois de prender as correntes e voltar para pegar o chicote de volta. Acho que vou acreditar nisso, mas isso não muda o resto. Você sentiu isso em pesadelos, mas acredite em mim, a realidade é pior. Ela comentou e o chicote atacou. Ah, e a propósito. Ela continuou enquanto ele gritava. Eu gosto disso agora, graças a você, e sou muito, muito boa nisso. Vá em frente então. Ele disse com resignação. Não me diga o que fazer. Ela respondeu e começou a rir loucamente enquanto empunhava o chicote. Passaram-se horas antes que ela terminasse, e ela pulasse para um banho alegremente. Nazarick, quarto de hóspedes. Neia se arrependeu de não poder se despedir da Rosa Azul, mas as pessoas se encontram e se separam, e era assim que tinha que ser. Embora ela esperasse que elas se encontrassem novamente assim que estivessem distantes, elas tentaram girar ainda mais a roda do mundo. Isso a fez sorrir ao se lembrar da suspeita e da quase hostilidade que elas tinham uma pela outra quando Lacus procurou sua ajuda pela primeira vez. Em um tempo relativamente curto, elas passaram a respeitar uma a outra e até a se apreciar. Não muito depois disso, com a revelação da natureza de Evilei, Lacus recorreu a ela em busca de conselhos, e quando o grande incêndio de Vemark estava em andamento, a gratidão de Neia para com a Rosa Azul como um todo cresceu 10 vezes. O tempo e os acontecimentos transformaram-nas em boas amigas, talvez até próximas, bem como em aliadas pela mesma causa. Então, deixá-la para trás sem sequer se despedir adequadamente foi lamentável. No que você está pensando, querida? Scanna perguntou enquanto vestiam os roupões para ir ao banho. Nada importante, só pensei que era uma pena não poder me despedir de Lacus. Neia respondeu casualmente. Pulando em estado de choque, Scanna agarrou o peito e olhou para a esposa com os olhos arregalados. Você está pensando em outra mulher em nossas férias. Por um momento Neia pensou que ela estava falando sério, mas sua esposa não conseguiu manter o rosto sério por muito mais tempo do que levou para piscar, e ambas caíram na gargalhada. Ei, sou casada, não estou morta, e me reservo o direito de olhar, e sou 50% melhor nisso do que você. Neia sorriu e piscou os 2 olhos para ela. A boca de Scanna se abriu de surpresa com a resposta. Bem, lembre-se, eu ainda tenho esse em você. Scanna disse e apontou para o olho verde esmeralda que ela ainda tinha. Além disso, já que você tem 2 deles, você deveria olhar 2 vezes mais rápido, enquanto eu olho pelo dobro do tempo. Ela respondeu com um sorriso maroto. É justo, mas talvez seja melhor não fazer isso. Se virmos os guardiões tomando banho, não tenho ideia de como Lady Albedo reagiria a isso, e não quero explicar a bagunça que pode resultar, para o rei feiticeiro. Neia advertiu levemente, balançando o dedo com grande diversão. Sim, tudo bem. Scanna cedeu com as mãos no ar com falsa decepção enquanto elas saíam pela porta. Pouco tempo depois, elas estavam deixando de lado suas vestes e descendo para as belas águas aquecidas, apenas para descobrir que não estavam totalmente sozinhas. Não muito longe estava uma garota loira muito familiar, esfregando o sangue seco da pele clara. Ela acenou olá educadamente,
mas não se aproximou nem parou o que estava fazendo por mais tempo do que o necessário para acenar. Ela parece familiar. Skana sussurrou. Neia assentiu. O nome dela é Vanisa. Vocês se conheceram brevemente, mas eu a encontrei várias vezes. Neia sussurrou. Vocês sabem que posso ouvir vocês, certo? Vanisa falou com uma risada divertida. Para demonstrar seu ponto de vista, ela permitiu que suas asas surgissem e a pele clara e o cabelo loiro se transformassem em pele dourada e cabelo preto, e ela sentou-se diante delas como um demônio. Sim. Sentidos demoníacos, lembra? Oh, certo. E um pouco envergonhada, Skana pediu desculpas. Desculpe. Sem problemas. Vanisa reconheceu calorosamente. Você teve muita coisa acontecendo e sua esposa me conheceu mais vezes do que você, e muito mais de perto. Ela riu. O quê? Skana perguntou, virando-se para Neia com uma sobrancelha arqueada. Droga, Vanisa! Não diga assim. Neia exclamou, sua voz com um toque de pânico e exasperação. Vanisa riu, soou como sinos de cristal, e então ela balançou a cabeça. Desculpe, não Skana, sua esposa e eu definitivamente não tivemos nenhum caso tórrido. Até onde eu sei ela tem sido completamente fiel a você, apesar de inúmeras oportunidades. Ela encolheu os ombros. Neia estava corando como uma beterraba. Vanisa, me faça um favor e não fique mais do meu lado. Ela suspirou profundamente e esfregou a testa na ponta do nariz. Skana escolheu salvar o que restava da dignidade de sua esposa. Então, você poderia explicar o sangue? Ela perguntou casualmente, lembrando-se de acrescentar isso à lista de frases que ela nunca esperou dizer casualmente em toda a sua vida. Pertence ao meu convidado especial, o ex-rei Astraca. Hoje permaneci na minha forma humana, até usei as roupas que usava quando ele me sequestrou. É a primeira vez que estou com ele por esse tipo de retribuição, e eu queria que fosse tão memorável para ele quanto foi para mim. Vanisa respondeu satisfeita. Desculpe por ter perguntado. Skana murmurou entorpecida. Neia, no entanto, estava interessada. Ele ajudou a pegar Tinamok? Vanisa assentiu. Tenho certeza disso. Ela disse. A voz dela assumiu um tom duro. Suponho que devo a você, e a ele, um pequeno pedido de desculpas, já que estava fora do escopo da minha missão. Não pensei em ver se talvez ele tivesse feito algum prisioneiro. Se os Doples encontraram qualquer indício disso, bem, não pensei em perguntar. Eu estava tão focada no que estava tentando fazer que não pensei no que mais estava acontecendo. Ela baixou o olhar. Sinto muito. Você não era o torturador dele. Neia respondeu com empatia. Nem era responsável pela segurança dele, ou por sua captura. Infelizmente, por mais que você tenha perdido uma oportunidade, encontrá-lo teria sido muito improvável, a menos que você estivesse procurando especificamente por ele. O rosto de Neia continha uma pitada de tristeza, mas ela rapidamente deixou isso de lado. Eu quero ver aquele homem. Ela se levantou, sua voz tinha um tom odioso. Neia, não. Agora não, hoje não. Skana implorou. Por favor, eu só quero um tempo para nós, sem pensar em vingança, sem pensar em guerra, objetivos, ou progresso, apenas para estar um tempinho, aqui, agora, no presente. Skana estendeu a mão e gentilmente tocou o nariz de Neia. Neia sentou-se na água aquecida e recostou-se nos braços da esposa. Tudo bem. Isso é justo. Ela cedeu de uma maneira mais relaxada. Ele não vai a lugar nenhum tão cedo, vai? Ela perguntou com um sorriso. Não, definitivamente não. Balançando a cabeça, Vanisa tranquilizou Neia. Definitivamente não. Outra hora então, apenas prometa não matá-lo até que eu faça uma visita. Neia disse esperançosamente. Promessa feita. Vanisa respondeu. Enquanto isso, ela se animou alegremente enquanto batia palmas, com os olhos brilhando. Sua Majestade disse que você estaria aqui, e que terá 2 empregadas, e eu, à sua disposição. 2? Neia perguntou. Sim, neste fim de semana, Cesi estará à sua disposição, assim como em Toma. Eu tenho outro trabalho, mas se você quiser alguma coisa que a tumba não tenha, será meu trabalho buscá-la para você. Vanisa disse docemente enquanto assumia a forma de uma erínnea e começava a esfregar os chifres. Bem, isso é maravilhoso e tudo, mas 3 não é um pouco demais? Skana perguntou. Vanisa balançou a cabeça. Não, não é.
E além disso, as empregadas, mesmo as empregadas de batalha, não saem da tumba muito, só CZ, ou os outros que têm tarefas específicas, mas estou bem porque morei lá e sei como as coisas funcionam. Vanessa começou a esfregar as asas. Entendo, você é tão forte quanto elas. Scanna perguntou curiosamente. Os olhos de Vanessa ficaram calculistas por um momento enquanto ela pensava na questão. Não sei, provavelmente não, mas o conhecimento tem seu próprio poder. Sei como me misturar, me comportar e posso ajustar meu comportamento com maior versatilidade do que elas normalmente conseguem. Bem, obrigada. Scanna disse educadamente, lembrando-se calmamente que, normalmente, assumia um significado totalmente novo quando se tratava de Nazarick. Até então, deixe-me mostrar algo realmente legal. Ela disse, levantando-se, indo até a beira da água, saindo e começando a se vestir. Você terminou de tomar banho, certo? Ela perguntou. Ah, sim. Neia disse cautelosamente. O que você quer que vejamos? Vanessa tinha um sorriso de um lado ao outro do rosto, e depois de caminhar um pouco, elas estavam no sexto andar olhando para um círculo de plantas. O que há de legal nisso? Scanna perguntou em dúvida. Vanessa apenas continuou olhando para elas enquanto Neia e Scanna trocavam expressões duvidosas. Apenas espere. Ela disse suavemente. Então, enquanto olhava para as plantas, ela recitou: Viva Enzo Algon. Então todo o círculo saltou do chão e elas começaram a pular, gritando: Viva Enzo Algon! Uma e outra vez. Elas começaram a se mover em círculo enquanto o casal observava, fascinado. Elas podem dizer mais alguma coisa? Neia perguntou, seus olhos ainda colados nas plantas cantantes. De acordo com Lady Aura, não, elas não podem. Elas não são muito inteligentes, mas ela os ensinou a dizer isso. Vanessa respondeu com um sorriso feliz no rosto. Scanna gostava de observar as coisinhas engraçadas, seus pequenos apêndices marrons de madeira balançando, seus bracinhos agitados, seus rostos um amálgama estranho de fofo e horrível, suas vozes estridentes, quase infantis. Mas quando ela desviou o olhar, seus olhos caíram para demônio, ela tinha um rosto alegre, muito parecido com o que uma menina faria se encontrasse um gatinho que precisava de um lar, e lhe dissessem que poderia ficar com ele. Era difícil conciliar a situação com a mulher lavando calmamente o sangue do corpo depois de torturar alguém. E parecia que Neia favorecia a mulher, então Scanna, no livro de seu coração, colocou um ponto de interrogação abaixo do nome de Vanessa. O que quer que ela fosse, não parecia ser totalmente sã. Depois de observar as pequenas plantas de mandrágora por um tempo, Vanessa olhou para cima. Por que você não vai se trocar? Eu acredito que eles trouxeram algumas roupas para você como um pequeno presente deixado no seu quarto, e se você ainda não o fez, vá ao bar de Nazarick. Vá comer alguma coisa, beber e relaxar. Se você não sabe o caminho, bem, Cezê e Intoma provavelmente já estão em seu quarto esperando por você. Vanessa deu-lhes um grande sorriso cheio de dentes que parecia totalmente absurdo para uma torturadora, ou uma demônio. Ah, acho que é uma ótima ideia. Scanna assentiu e puxou as mãos de Neia. Neia relutantemente olhou para cima. Sim, isso seria divertido. Ela sorriu com tranquilo contentamento e seguiu sua esposa. Quando chegaram na suíte que havia sido preparada para elas, encontraram Intoma e Cezê, esperando por elas exatamente como Vanessa havia dito. Neia nunca tinha visto Intoma de perto antes, e embora ela tivesse falado com Cezê antes sobre suas irmãs, Intoma na verdade não atendeu às suas expectativas, quando olhou para ela a apenas alguns metros de distância. Ela parecia uma adolescente comum, e quando o casal entrou na sala, ela e Cezê fizeram uma reverência de acordo com sua tarefa atual como empregadas domésticas. Neia aceitou isso com calma, mas Scanna, vindo de uma origem camponesa de status social inferior ao de Neia, ainda se achava um pouco estranha ao receber tal tratamento, e ela deu um sorriso fraco em troca. Então, gostaríamos de ir ao bar tomar café da manhã, que tal uma muda de roupa? Neia disse alegremente, tomando a iniciativa pela esposa. Scanna escolheu seguir o exemplo de Neia nisso, e como Neia não se moveu de onde estava, Scanna também não. Elas simplesmente esperaram enquanto as empregadas respondiam. Claro. E foi ao guarda-roupa retirar um conjunto de peças de roupa. Cezê se aproximou de Neia e gentilmente começou a ajudar sua amiga a tirar as roupas,
Neia aguentou com calma, permitindo-se ser despida. Embora ela olhasse com desconfiança para a escolha que a donzela demônio havia feito por ela. Ah, isso é realmente eu? Neia perguntou, olhando para um vestido azul e branco. Bonitinho. Cesê disse enfaticamente. Neia encolheu os ombros. Se você diz. Scana, porém, falou enquanto Intoma tentava despê-la. Ah, posso tirar minha própria roupa, está tudo bem. O rosto de Intoma não mudou de expressão, mas seu passo para trás foi claramente infeliz. Neia olhou para sua esposa. É assim que as coisas funcionam nessas situações, meu amor. Deixe ela fazer o trabalho dela, ou você estará desrespeitando tanto o rei feiticeiro quanto o esforço que ela coloca em seu trabalho. Sua voz era suave, mas carregava um leve toque de repreensão. Você está certa, desculpe. Ela olhou para a garota à sua frente. Por favor, prossiga, não quis desrespeitar, só não estou acostumada a ser tratada dessa maneira. Scana pediu desculpas, e embora a expressão de Intoma não tenha mudado, havia um ar definitivo de alívio nela. Está tudo bem, disse ela com a voz arejada de uma adolescente. Não pense no meu desconforto, só que anos atrás alguém disse que ninguém iria querer que eu o servisse e como nasci para servir, foi uma coisa dolorosa de se ouvir, e eu simplesmente me lembrei disso agora mesmo. Intoma explicou. Scana se sentiu excepcionalmente mal naquele momento e deu um sorriso caloroso e sincero. Por favor, aceite minhas duplas desculpas então. Ela esticou os braços para trás para que a empregada pudesse tirar a camisa. Tenho certeza que você é uma excelente empregada, está fazendo um ótimo e eficiente trabalho comigo, e estou feliz em deixá-la ocupar seu lugar. Qualquer desconforto é devido ao meu próprio passado, não ao seu desempenho, e eu peço perdão até mesmo pela percepção de grosseria. Scana falou de forma rápida, sucinta e sincera, e a empregada que a atendia claramente se entusiasmou com o que foi dito. Eu vou lembrar disso. Intoma respondeu agradavelmente. Mas, isso sou realmente eu? Scana perguntou enquanto olhava para o vestido vermelho sangue com detalhes verdes colocado na cama. Bonitinho. Neia, Cesê e Intoma responderam em uníssono. Bem, acho que terei que confiar nos especialistas nisso. Scana disse pacientemente. Mas vai ser estranho usar um vestido de novo. Não me lembro da última vez que usei algo que não fosse relacionado ao combate. Ela riu um pouco com isso. Suponho que terei que me acostumar com isso novamente, mais cedo, ou mais tarde. Você e eu. Neia concordou enquanto as empregadas colocavam os vestidos sobre suas cabeças e os puxavam para baixo, como se estivessem em sincronia. Cesê e Intoma foram atrás delas e apertaram os cadarços nas costas e os prenderam com um movimento bem praticado. Feito. Cesê e Intoma disseram juntas. Neia e Scana então foram até a frente de um espelho e olharam para seus reflexos. Sim, nada mal, boa decisão. Neia disse e fez sinal de positivo para o par de empregadas. Sem brincadeira, estou ótima. Scana acrescentou e deu uma volta. Os rostos das criadas eram neutros, mas Neia não perdeu a sensação de satisfação presunçosa do tipo eu te avisei vindo delas em espírito. Agora, para o bar. Neia proclamou, apontando com entusiasmo na direção de onde elas vieram. Esse não é o caminho para o bar. Intoma explicou, inclinando ligeiramente a cabeça. Não importa. Estou apontando dramaticamente. Neia insistiu com entusiasmo. Oh! Cesê expressou. Scana revirou o olho bom, mas Neia teimosamente se recusou a mudar a direção para a qual ela estava apontando. Ah! Para que lado fica o bar? Eu preciso dessa informação. Neia acrescentou timidamente, ainda sem mudar a direção para a qual apontava. Você pode parar de apontar agora. Scana disse secamente, mal contendo mais risadas. Por favor, leve-nos. Scana disse, virando-se para as empregadas. Ela vai apontar para lá o dia todo se vocês não fizerem isso. Seus lábios começaram a rachar enquanto ela tentava com dificuldade cada vez maior conter sua própria vontade de rir. Sim, por aqui. Intoma disse e abriu a porta. Ao saírem, Cesê ficou atrás da dupla, e em poucos minutos, elas encontraram o caminho. Quando elas entraram, para sua surpresa, o rei feiticeiro estava sentado em uma grande mesa com os outros guardiões, contando uma história. Assim que o viram, o impulso imediato delas, e de suas criadas, foi se ajoelhar, porém o rei feiticeiro as viu e acenou para que se aproximassem, aparentemente de bom humor. Venham,
Vocês são convidadas, sentem-se e juntem-se a nós. Eu estava contando uma história sobre alguns de meus camaradas, vocês podem gostar desta. Por mais rápido que elas se movessem, em nenhuma de suas mentes poderia ter sido rápido o suficiente para ouvir uma história como essa por si mesmas.